E hoje a gente vai dar continuidade naquilo que tem sido o ensino desse mês a respeito entre a justiça e a corrupção. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse ela aberta aí lá no livro do profeta Amós. A gente vai ler muito hoje, então deixa sua Bíblia aberta aí, ou seu celular, já no jeito, para a gente poder meditar e entender aquilo que Deus tem nos ensinado. Lá no profeta Amós. Um pouco antes aí do Novo Testamento, é um dos profetas menores. Ele é conceituado assim não porque ele foi um profeta pequeno ou de menor expressão, mas por conta do que o livro dele é pequeno mesmo, tem poucos capítulos. Diferente de Jeremias, Ezequiel, que já é um livro grande, né? Tem vários capítulos. Então Amós ele foi conceituado profeta menor por conta do seu livro ser pequeno mesmo, não é porque ele foi de menor expressão, não. Pelo contrário, a gente vai ver aqui que ele foi um homem levantado por Deus num tempo, numa época em que Israel estava se afastando dos caminhos de Deus. E aquilo que ele falou, aquilo que ele apontou, aquilo que ele levantou a questão ali no meio do povo, foi de extrema importância e foi muito grave. Então, quando a gente pega esse livro dos profetas aqui, do Antigo Testamento, e a gente vai estudar, e a gente vai ler com mais calma, né? Sem estar naquela afobação de querer ler a Bíblia, de querer ler o Antigo Testamento rápido para falar que leu, a gente vai vendo as minúcias, né? A gente vai vendo os detalhes com que Deus foi trabalhando o seu povo. E a gente vai vendo também como que o povo de Deus lá, né, o povo representado lá pela nação de Israel, como esse povo ele era de fácil corrupção, né? Como que o povo que Deus tinha levantado para ser o povo escolhido por Deus, como que essa galera ele se desviava do caminho de Deus facilmente, né? Então, quando a gente pega esses livros dos profetas e a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente começa a fazer um parâmetro, a gente começa a ver a nossa vida, a nossa nação, as nações da terra, a gente começa a perceber que nada mudou. A gente vê que parece que a gente vai ler aqui, mas quando a gente lê o profeta Amós falando com o povo de Israel, parece que ele estava falando para o Brasil, né? Parece que ele estava falando para a nação brasileira, porque o estado com que Israel estava, ele se compara muito àquilo que a gente tem vivido nos últimos anos aí, com relação à corrupção, à injustiça, à desigualdade. Então, lá no capítulo 1, ele começa falando assim, ó, esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Teoca. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Só esse primeiro versículo. Então, contextualizando aqui, Amós foi levantado na época em que Uzias era rei de Judá e Jeroboão, rei de Israel. Nessa época em que Uzias era rei, Israel vivia uma prosperidade, vivia um crescimento, eles eram prósperos. Israel estava vivendo um momento em que a economia estava aquecida, os comerciantes estavam sendo prósperos, estavam ganhando dinheiro, mas quem sustentava todo esse sistema era o povo, eram os pobres. E essa prosperidade que o rei Uzias conseguiu promover na nação de Israel, foi uma prosperidade, vamos falar assim, entre aspas, falsa. Porque eles conseguiram isso mediante a exploração do povo. Então, enquanto os reis, os governantes, eles estavam vivendo uma vida de luxo, uma vida de prosperidade financeira e econômica e política, o povo estava sofrendo. A sociedade ela estava padecendo na mão desses governantes, porque enquanto eles estavam ficando cada vez mais ricos, os pobres estavam ficando cada vez mais pobres, né? Como diz a música. E aí, o profeta Amós foi levantado nesse contexto. Ele apontou toda a injustiça social e a miséria que o povo estava vivendo. Mas ele não foi simplesmente um profeta em que ele falou genericamente o que estava acontecendo com aquele povo.
Ele foi bastante específico. Ele foi pontual naquilo que ele estava denunciando. Então ele foi contra os ricos, ele falou sobre os palácios, sobre a opressão, sobre a exploração dos fracos, sobre a religiosidade, sobre o roubo, sobre o suborno, sobre a propina dos juízes, sobre os impostos mal distribuídos, sobre a corrupção. Ele falou sobre tudo isso. E aí a gente começa a caminhar pelo livro de Amós, a gente começa a ver todos esses pontos que ele começou a apontar. E aí lá no capítulo 1, lá no versículo 6, ele já começa a fazer os seus questionamentos, né? Ele fala assim, ó: o Senhor Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Aí olha só, presta atenção. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relação com prostitutas nos templos pagãos, e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo dos deuses deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Olha só o que está falando, hein? Falando para um povo que tinha sido escolhido por Deus para manifestar e para revelar a justiça, o amor e a vontade de Deus. Ele estava falando para esse povo. Vejam só a gravidade. E aí pula mais um pouquinho para frente aí, no capítulo 3, no versículo 15. Ele continua: destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que tragam mais vinho para beber. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade, com anzóis, como se fossem peixes, e nenhuma de vocês escapará. Olha só o peso dessa palavra. Continuando, capítulo 5, um pouquinho mais para frente aí, a partir do versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometeram. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam o direito dos pobres. Então, irmãos, a situação era essa. O povo de Israel estava totalmente corrompido com aquilo que era justiça, com aquilo que era a corrupção, a exploração. Israel estava totalmente vendido a um sistema que explorava os pobres, que cobrava impostos injustos e que fazia o povo cada vez mais sofrer na mão dos seus governantes, na mão dos reis. E aí Amós é levantado nesse contexto. Esse foi o primeiro apontamento, esse foi o primeiro diagnóstico que ele aponta, que ele fala para o povo. Fala, olha, a situação é essa. O Senhor vai vir e vai castigá-los. O Senhor vai vir com sua mão poderosa e vai castigar vocês, porque vocês se desviaram daquilo que era a minha vontade. E o segundo apontamento, ele começa a falar a respeito da religiosidade. Porque enquanto a estabilidade política, econômica e financeira, ela crescia, a religiosidade, ela também crescia volumosamente. Então era uma religiosidade mecânica, que as pessoas, que os reis, que os governantes, eles continuavam praticando, eles continuavam vivendo, e que o profeta Amós também começou a denunciar, começou a falar. E aí ele começa falando lá em Amós, no capítulo 3, do versículo... Não, Amós capítulo 4, desculpa,
a partir do versículo 1. A partir do versículo 4, desculpa. Amós, capítulo 4, a partir do versículo 4. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs oferecem sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso. Agora lá no capítulo 5, versículo 21. O Senhor Deus diz ao seu povo: eu detesto as festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Então agora Deus está usando o profeta Amós para apontar outro problema, outro diagnóstico que o povo de Israel estava vivendo, a religiosidade. Se existe uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta, é a religiosidade. É a prática dessa religião falsa, que só demonstra uma aparência que, no fundo, tenta encobrir a nossa vida suja, corrupta e injusta. Porque aquele povo, aqueles reis, aqueles governantes, eles estavam explorando o povo. Eles estavam maltratando o povo, eles estavam esfolando o povo. E, ao mesmo tempo, eles iam na igreja louvar o Senhor. Aqui no capítulo 4 que a gente leu, fala que eles eram fiéis, eles entregavam até o seu dízimo. Aí já no capítulo 5, Deus começa a apontar e fala: olha, essas reuniões que vocês estão fazendo, eu não quero isso. Vocês cantam louvores, vocês oram, mas quer saber de uma coisa? Eu não estou ouvindo nada disso. Eu não estou vendo nada disso, eu não quero saber desses louvores, dessas reuniões que vocês fazem, porque a mão de vocês estão sujas. Porque a vida de vocês estão sujas. Vocês estão aqui me louvando na minha casa, no meu templo. Vocês aparentam para o povo que estão dando as suas ofertas, os seus dízimos, com alegria, com disposição. Vocês cantam louvores. Mas quando sai dessa porta para fora, vocês estão praticando coisas que não me agradam. Vocês vivem a sua vida como se eu não fizesse diferença. Vocês estão matando o povo. E vocês estão vindo à minha casa, me louvar, me adorar, trazer o seu dízimo, sua oferta. Mas eu não estou ouvindo nada disso. Eu não estou vendo nada disso. Então, irmãos, a gente precisa ter muito temor no nosso coração, porque a religiosidade é algo que Deus detesta. É algo que Deus abomina. Porque todas as vezes que a gente se reúne como igreja, que a gente faz os nossos ajuntamentos, que a gente busca a face do Senhor juntos, não deve ser algo mecânico. Não tem que ser algo para cumprir tabela, para a gente poder bater o nosso cartão religioso e falar: não, eu fui na igreja domingo, então está tudo certo. E agora, durante a minha semana, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou me prostituir, eu vou enganar as pessoas, eu vou passar por cima de todo mundo. E aí, quando chegar domingo lá, eu peço perdão para Deus, está tudo certo. E Deus vai me perdoar. E aí a gente começa a viver uma religiosidade. A gente começa a viver numa engrenagem que esse povo estava vivendo nessa época que o profeta Amós foi levantado. E aí, muitas vezes, a gente não entende o porquê que a nossa vida está muito rasa, está muito medíocre, está muito
pouca daquilo que Deus tem para nós. Aí por isso que às vezes a gente não sente mais prazer em estar juntos uns com os outros, em comunhão. Por isso que muitas vezes a gente parece que está fazendo as coisas por obrigação. Não há mais alegria, não há mais prazer, não há mais sinceridade no nosso coração. Porque a gente está vivendo uma religiosidade. Porque a gente só se junta, a gente só se achega diante de Deus para aliviar uma consciência religiosa. E disso, Deus está de saco cheio. Sempre esteve, desde o começo. A gente pode ver aqui nos profetas antigos, desde o começo, Deus, Ele não suporta a religiosidade. Então eu não sei quais têm sido os motivos, o que tem te levado a buscar a Deus, a buscar a igreja, a buscar a comunhão. Qual tem sido o seu estado de busca, como tem sido a sua vida durante a sua semana. Mas eu quero te falar, meu irmão, que Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele quer a nossa mente, por completo, Ele quer tudo. A pior coisa é um cristão que vive em cima do muro. É um crente que ele não está aqui nem está lá, porque ele vive uma vida desgraçada. Porque ele não consegue pecar direito, ele não consegue aproveitar aquilo que o diabo está oferecendo, porque o coração dele vai ficar pensando que ele vai para o inferno, que Deus vai castigar. Então ele se segura um pouco. E ele, ao mesmo tempo, ele não consegue viver a vida que Deus tem para ele por completo. Então ele vive uma religião. Então ele vem para a igreja, ele se diz parte de uma comunidade, mas aquilo para ele é uma obrigação, não tem mais prazer. Não é algo mais que transforma o seu caráter, não é algo mais que transforma, que incomoda, que o chama ao arrependimento, que faz com que ele mude a sua vida, a sua atitude. Então ele vive uma vida miserável espiritualmente, porque ele não está lá e não está nem cá. Ele é um morno, ele está frio. E lá em Apocalipse a gente vê o que Deus faz com essas pessoas, né? Ele vomita, ele não suporta. Porque isso traz enjoo. E aí lá em Mateus, no capítulo 23, queria que você abrisse lá também, a partir do versículo 25. Não, versículo 13. A gente viu lá no Antigo Testamento, né, o profeta Amós sendo levantado por Deus para fazer esse apontamento. Mateus 23. E agora no Novo Testamento a gente vê Jesus brigando também com os religiosos da época. Então a gente percebe que esse lance de viver uma religiosidade realmente é algo que Deus detesta. E lá em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 13, Jesus ele começa a bater nos escribas, nos fariseus, falando assim, ó: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Aí agora lá no versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos uns com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, comem um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas,
pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Tem. Pesado, né? É pesado porque o povo que Deus tinha levantado para ser aquele que ia ser a expressão de revelação da vontade de Deus, era o povo que se corrompia primeiro. Era o povo que se desviava dos caminhos de Deus primeiro. Era o povo que explorava, era o povo que matava, era o povo que abusava. E que vivia uma religiosidade volumosa e mecânica. E isso nada se difere dos nossos tempos hoje. Eu fico vendo, isso nada muda. Passa tempos, passa épocas, passa gerações. E sempre Deus tem que estar chamando a atenção quanto a isso. Porque a gente começa a cair num viés mecânico e religioso. E a gente começa a pintar uma cena, a gente começa a pintar por fora. E lá dentro, onde que Deus sonda e conhece nosso coração, está corrompido. Por conta do pecado original de Adão e Eva, nós nascemos seres corruptos. O pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso que a todas as manhãs, todos os dias, a gente tem que colocar o nosso joelho diante de Deus, no chão, e clamar por misericórdia, e clamar por graça, e orar, e rasgar o nosso coração todos os dias. Porque a natureza do velho homem, ela está à beira, ela está à porta do nosso coração a todo momento, apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. Então, às vezes, a gente está lá na fila do banco, a gente quer cortar fila, a gente vai no supermercado e devolve o troco errado, a gente quer fingir que não viu. A gente começa a praticar pequenas coisas que revelam a corrupção do nosso coração. E aí a gente quer apontar, a gente quer denunciar, a gente quer fazer protestos contra os nossos governantes, contra o nosso país, contra o sistema, mas no fundo, o nosso coração, ele é corrompido. Então o clamor que a gente tem feito, o clamor que a gente tem orado para Deus é para que Deus nos cure. Para que o Espírito Santo de Deus, ele transforme o nosso coração. Para que a gente não possa terceirizar essa culpa e esse pecado para os outros, só porque eles cometem coisas maiores, desviam milhões. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente tem praticado as mesmas coisas. E isso Deus abomina. Porque aí chega no domingo, a gente está aqui todo feliz, todo alegre, a gente vai para o pequeno grupo, a gente celebra, mas não há transformação, não há mudança. A gente continua a viver uma vida miserável, a gente continua a viver uma vida mentirosa, que aparenta ser uma coisa para as pessoas, mas lá fora, onde ninguém está vendo, a gente comete as mesmas coisas. E aí, para encerrar, eu queria ler lá em Efésios, no capítulo 4. Para que isso possa animar o nosso coração, para que a gente possa buscar de todo o nosso coração essa transformação. Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam
como seguidores de Cristo. Só dar uma pausa aqui, como seguidores de Cristo. Ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, é diferente de você ser um simpatizante. Porque muitas vezes as pessoas elas são simpatizantes, elas não são discípulos. E os discípulos de Cristo, eles colocam o seu coração nessa causa. Eles vivem essa causa. Eles até morrem por essa causa. Porque eles são discípulos, eles são seguidores. Os simpatizantes, eles apenas se familiarizam com parte de uma ideia, mas eles não vivem isso por completo. Então o chamado aqui de Paulo, estava fazendo aos Efésios, é para que vocês pudessem ser discípulos de Jesus. Para que vocês possam ser seguidores dele. Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque se vocês ainda estão sendo simpatizantes da figura de Jesus, nada vai mudar. É a mesma coisa de você achar massa as ideias de Dalai Lama, de tantas outras figuras que apareceram aí durante a história. Mas não vai mudar nada. Então esse é o chamado. Aí no versículo 21 ele continua. Com certeza vocês ouviram falar e de como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que agora está sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Primeira coisa, Ele quer o nosso coração. Sabe por quê? Porque não adianta nada a gente trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, não adianta a gente pegar esses agasalhos, essas roupas e distribuir aos pobres, se isso não estiver partindo lá de dentro do nosso coração, com uma sinceridade, com um entendimento correto daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque senão a gente vai estar sendo como aquele povo religioso. E Ele quer a nossa mente. Ele quer que o nosso coração e a nossa mente sejam renovados. Ele quer a nossa postura, a nossa atitude, a nossa inteligência, para que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente tem vivido. Quando Ele fala do nosso coração, Ele fala das nossas motivações, da nossa entrega. Ele fala da onde sai todos os nossos desejos, as nossas motivações de dentro do nosso coração. E quando Ele fala de mente, eu costumo associar isso com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa vida em si, com as nossas práticas. Então, primeiro tem que sair daqui, ó. É de dentro para fora. O negócio tem que queimar aqui dentro do nosso coração, para que então isso possa se traduzir em boas obras. Porque senão, nada vai adiantar. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não usem palavras, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguirem o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará no dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritaria, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, meus irmãos, esse é o nosso chamado. Para que a gente possa viver uma vida realmente dedicada a Ele. Para que a gente possa viver uma vida de entrega, todos os dias. Não apenas no domingo, não apenas quando a gente se reúne, mas lá fora, onde ninguém está vendo.
Lá fora, onde não tem nenhum irmão da igreja que vai olhar e que vai, às vezes, chamar a sua atenção. Para que a gente possa ser honesto, para que a gente possa ser justo, para que a gente possa ser verdadeiro, para que a gente possa entregar a nossa vida e o nosso coração e a nossa mente como oferta agradável a Deus. Porque é isso que Ele está buscando. Não adianta nada a gente vir, a gente orar, a gente levantar a nossa voz, a gente entregar a nossa oferta, mas se o nosso coração está longe dele. E também não adianta a gente também não fazer essas coisas e não entregar o nosso coração. Não adianta também eu tendo condições de ofertar, de dizimar, de ajudar, de poder fazer as coisas, eu fechar o meu coração e fingir que não está falando comigo, fingir que não é para mim. É a mesma coisa. Então, da mesma forma que Deus não aceita aquilo que não sai de dentro do nosso coração com sinceridade, com honestidade, com alegria, da mesma forma Ele está olhando para o nosso coração. Quando a gente tem condições de ajudar, de fazer, de se mover, e a gente não faz. Porque a gente peca, como fala lá, né, naquele versículo, não lembro agora a referência, que ele fala que a gente peca de poder fazer o bem e não faz. A gente sabe que a gente pode fazer algo, mas a gente não faz. A gente tem condições de fazer, mas a gente não faz. Então, no nome de Jesus, que a gente possa deixar com que o Espírito Santo de Deus nos incomode. E que o arrependimento, a angústia do nosso coração possa tomar conta de nós todos os dias, para que a gente não venha viver indiferente. Para que a gente não venha esfriar o nosso coração e viver uma vida religiosa, mecânica. Sem prazer, sem alegria, sem disposição. Porque se você estiver vivendo nessa situação, meu irmão, hoje é o dia de você se posicionar, de você falar: Deus, eu não quero viver mais assim. Porque Jesus não morreu naquela cruz para que eu pudesse fazer as coisas por obrigação, porque alguém está cobrando. Jesus não morreu na cruz para que eu fosse um escravo, mas para que eu fosse livre. Mas para que essa liberdade ela servisse para que eu servisse os meus irmãos. Servisse aonde eu estou colocado, em qualquer lugar. Mas para viver essa liberdade, irmão, a gente tem que entender que ela vai custar tudo. Então entrega o seu coração por completo. E continue a caminhar no chamado que Deus te deu. Porque se fosse para resolver o nosso problema, quando a gente se convertesse, Ele nos matava. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é só o começo. E para a gente manter com que a chama, com que o fogo do Espírito Santo, ele continue a queimar no nosso coração, assim como ele queimava lá nos primeiros momentos da nossa conversão, a gente precisa cuidar desse fogo. A gente precisa colocar lenha nesse fogo. A gente precisa colocar elementos nesse fogo para que faça com que ele continue queimando. Porque senão, é como uma fogueira, ele vai se apagando. Se a gente não alimentar, se a gente não buscar de Deus, se a gente não se esforçar acima do nosso cansaço, acima das preocupações dessa vida, ele vai se apagando. E lá no Novo Testamento ele fala, né, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Então um dos propósitos aí do Chamas na sexta-feira é esse também. Da gente ter um momento da gente poder resgatar isso. Então, no nome de Jesus, que você possa fechar seus olhos aí agora, que a gente possa orar e clamar a Deus para que Ele nos renove. Para que a gente não venha viver uma vida miserável, religiosa e que não agrada a Deus. Em nome de Jesus. Então, coloque seu coração aí diante de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida, Deus, nosso coração, Pai, diante do Senhor, Pai. Clamar para que o Teu Espírito Santo possa queimar o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, onde há frieza, apatia, Deus, indisposição, Pai,
onde não há mais alegria, Senhor, em viver esse evangelho que o Senhor nos deu de forma tão graciosa, Pai. Eu clamo para que Teu Espírito Santo possa trazer vida, Pai. Possa ressuscitar, possa trazer de volta, Senhor, a alegria da Tua salvação, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai. Que o Senhor perdoe, Senhor Deus, a nossa religiosidade muitas vezes, Deus, de fazer as coisas por obrigação, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Teu Espírito Santo possa transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a Sua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que a gente possa saber, Deus, administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Paizinho. Para que a gente não venha ficar como aquele povo ficou lá, quando o Senhor levantou o profeta Amós, Pai. Ricos, abastardos, gordos, Pai. Às custas dos outros, Pai. Mas a Sua palavra, Deus, ela é clara, ela é direta quanto a isso, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa vida é para que a gente possa compartilhar, Pai. E nós seremos prósperos, cada vez mais prósperos, Pai. Quando a gente entender, Deus, que é para a gente poder abençoar os outros, Pai. Que não é só para nós, mas é para que a gente possa abençoar aqueles que estão à nossa volta, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz, Deus abençoe.